Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 30 de junho, com um jogo isolado da Libertadores, alguns jogos da Sul-Americana e mais um jogo isolado da Copa do Brasil. Essas são as três competições que eu vou me focar, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não esquece, esse é um canal sobre trade esportivo, meu nome é Theo Borges, esse é um planejamento diário que eu faço por aqui com vocês. O intuito desse planejamento é munir você com o maior número de informações possíveis. Eu não vou te dar dicas, não vou montar bilhete, não vou te dar dica de entrada, tá? Meu intuito aqui é munir você de informação para que você possa trabalhar da sua maneira. A minha maneira é trabalhar ao vivo, tá bom? Vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido hoje, porque tem sido vídeos bem grandes, né? Mas quanto mais informação, melhor, tá bom? Se você chegou agora também, não esquece, se você puder se inscrever, ativar as notificações e deixar o like no vídeo ajuda bastante, vai ser um prazer ter você por aqui. E não esquece que além dos conteúdos diários aqui que eu faço junto com vocês, o meu planejamento de trabalho, você também encontra vários vídeos didáticos por aqui, inclusive o meu curso completo de trade que está aqui embaixo, theoborges.com, mas você também encontra nos links aí na descrição. Não esquece de participar do sorteio aqui do canal. Eu estava um tempo sem sortear o pessoal, porque a galera, o meu contato da Betfair estava de férias, mas agora eu já fiz o sorteio hoje à tarde, já sorteei todo mundo que estava para trás e já chegamos aí a R$ 4.500 de bancas distribuídas. Então, confere o primeiro comentário fixado aqui para você participar do sorteio. Falando em Betfair, rapidinho, se você não tem conta na Betfair, bônus de R$ 260 para você depositar. Por favor, role a página depois de você clicar aí embaixo. Olha a página para baixo para ler os termos de uso e entender como funciona essa promoção. Ninguém dá dinheiro de graça e, obviamente, a Betfair não acordou de manhã e pensou, vou dar um dinheiro de graça para esse fulano. Não. Você tem que entender que para toda entrega da Betfair ela vai querer algo em troca, então leia aqui os termos de uso e principalmente as letras miúdas, né? Para que você entenda da melhor maneira possível, tá bom? Vamos começar com Fortaleza e Estudiantes, a odd do Fortaleza beirando a 2 dentro de casa e o Estudiantes a 3,80, tá? Bom, eu vou tentar ser sincero aqui. Eu, olhando a odd do Fortaleza, pelo desempenho do Fortaleza em casa, pelo desempenho do Fortaleza na própria Libertadores, eu fico em cima do muro. Eu consigo ver coisas muito boas sobre o Fortaleza, principalmente nos últimos jogos, mas eu também tenho algumas críticas. Eu vou mostrar para vocês algumas fragilidades do Fortaleza ao longo dessa análise, tá? Então eu olho para essa odd e fico um pouco assim com o pé atrás, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. Para quem não se lembra, o Estudiantes ficou em primeiro colocado do seu grupo, num grupo que tinha Vélez, Clube Nacional, né, o Nacional, do Uruguai e o Bragantino. O Bragantino acabou ficando em último. Ou seja, não foi uma campanha ruim do Estudiantes, pelo contrário, né, primeiro colocado do seu grupo, apenas uma derrota, 8 gols marcados e 5 feitos fora de casa. O Estudiantes conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota e só marcou um gol. Tá? Então a gente fica com essa informação. O Fortaleza parecia... Aqui vocês não estão conseguindo ver? Então sim, ó. O Fortaleza parecia eliminado, depois de pegar ali 2 confrontos difíceis contra o River e o Colo-Colo, mas nos confrontos da volta o Fortaleza, utilizando também o bônus do grupo, que era o Alianza Lima do Peru, Fortaleza conseguiu no último jogo, no confronto direto com o Colo-Colo, ficar com a vaga para as oitavas, né? Pela primeira vez participando da Libertadores, o Fortaleza conseguiu chegar nas oitavas e eliminou um time muito forte como o Colo-Colo, Colo-Colo que bateu no Inter ontem por 2-0, né? Colo-Colo acabou ficando com um jogador a menos, o Fortaleza usou muito do contra-ataque e conseguiu se classificar até goleando o jogo. Por que eu tenho algumas críticas contra o Fortaleza? Bom, a gente sabe que ao longo do Campeonato Brasileiro o Fortaleza não vem apresentando bons desempenhos. No início, a gente imaginava que era por conta principalmente do foco na Libertadores, mas agora já começa a acender um sinal de alerta, porque não está sendo fácil a vida do Fortaleza, mesmo focado no Brasileirão. E vamos falar de estatística, né? Eu vou trazer para vocês aqui, eu estava dando uma olhada em outros jogos antes, vamos falar sobre Fortaleza e Estudiantes aqui no nosso PDF de apoio. Lembrando, isso aqui não é uma planilha, isso aqui não é um site, tá? Isso aqui é um aglomerado de informações que eu faço, que eu pego de vários sites, sites gratuitos e sites pagos,
para fazer o PDF de apoio. Eu sempre fiz isso para trabalhar, mas algumas pessoas me pediram para compartilhar aqui com vocês e eu resolvi trazer ele para o Bom Dia Mercado. O PDF de apoio ele acabou se transformando em algo muito maior. Eu trago várias competições aqui para vocês. Hoje tem até competição do Chile, Estados Unidos, China, Venezuela. Hoje tem vários jogos presentes aqui no PDF de apoio, mas durante o Bom Dia Mercado eu coloco aqui na frente só os jogos que eu vou trabalhar. Se você quer ter acesso a todos os jogos, você se torna membro do canal. O valor é completamente simbólico e eu mando para você na aba comunidade todos os dias. Tá? Isso é feito na mão, eu pego esses dados na mão para poder trabalhar. É uma forma também que eu tenho de conhecer as equipes. Como eu sempre fiz isso, mas não tinha um visual tão legal, também dei uma arrumada no visual. Por isso a gente trabalha um pouco com cores assim, para facilitar, bater o olho já dá para ver muito bem. E falando em cores, a gente consegue ver que o Fortaleza dentro de casa não apresenta assim lá essas coisas, né? Se a gente for puxar, o Fortaleza só venceu na Libertadores em casa uma vez, se eu não me engano foi contra o Alianza Lima, posso estar enganado, tá? E esses dados aqui são do Brasileirão. Tô trazendo os dados do Estudiantes, do campeonato local dele, e os dados do Fortaleza aqui do nosso campeonato, porque eu gosto um pouco mais de analisar os dados das equipes nos campeonatos locais, tá? A gente tem, às vezes, a fase de grupos, por exemplo, o Palmeiras ficou numa fase de grupos com adversários acessíveis demais. Se eu colocar só os dados do Palmeiras na Libertadores, a gente vai acabar pegando o Palmeiras e achar que ele vai ganhar de todo mundo. No Brasileirão já deu para conseguir entender que o Palmeiras tem algumas dificuldades na primeira etapa e tudo mais. E para mim fica um pouco mais fácil de analisar. Por isso que eu gosto de usar dados dos campeonatos locais e não do mata-mata. Tá bom? Vamos lá. Primeira dificuldade que a gente vê aqui, tirando o fator vitória, é a questão do Fortaleza não conseguir marcar primeiro nos seus jogos com frequência. Tá? Outra coisa, Fortaleza sofre com muita frequência também e é um time que falha bastante em marcar. Então a gente tem aqui, dentro do Brasileirão, por mais que a gente tenha o Fortaleza nas primeiras, vou colocar aqui, 4 rodadas focadas na Libertadores, as outras rodadas do Fortaleza já não conseguiu produzir algo muito bom, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos puxar aqui no radar esportivo, os últimos jogos do Fortaleza dentro de casa. Venceu o Ceará 2-0, essa é a Copa do Brasil, 1-0 no América Mineiro, o América não jogou mal aqui, 0-0 contra o CAP, 1-1 contra o Goiás, derrota para o Ceará, e 1-1 contra o Juventude. Tá? Então é um time que tem marcado poucos gols e tem sofrido gols, não com tanta frequência, mas tem sofrido. Né? É um time que sofre mais gols hoje do que marca. Né? Uma coisa positiva do Fortaleza é a sua criação. O time realmente produz chance clara de gol, mas está tendo dificuldade de colocar a bola para dentro. Quando a gente puxa os dados do Estudiantes, não é um time também muito forte fora de casa, mas tem um ataque bem mais letal. Em 9 jogos marcou 19 gols, não ficou sem marcar em nenhum jogo. É um time que cede muito gol também, né? Em 9 tomou 15, ou seja, o ambas marcam do Estudiantes é muito alto. E a gente pode até levar em consideração que mesmo o ambas marcam aqui do Fortaleza não sendo tão alto, no fator Libertadores, como o time vai para cima, vai levar a sério essa competição, eu não duvido que a gente tenha um ambas marcam nesse jogo, tá? Que o Estudiantes não vai ficar atrás. A gente tem aqui um poderio ofensivo muito grande, como a gente viu do Estudiantes, mais de 2 gols por jogo, mas é uma defesa também muito fraca, que cede muita oportunidade. É só a gente comparar aqui, ó, as oportunidades cedidas. O Estudiantes acaba criando menos e aproveitando mais, já que o Fortaleza cria mais e aproveita menos, mas as chances cedidas também são chances muito claras e os adversários costumam aproveitar. Vamos falar de primeiro tempo. O desempenho do Fortaleza no primeiro tempo não é bom. O time empata mais do que vence, perde mais do que vence, falha em marcar com muita frequência e tem, vamos dizer assim, também uma boa qualidade defensiva no primeiro tempo. 2 gols marcados e 3 sofridos. Ou seja, nada de especial, tirando o fato de que o Fortaleza não consegue marcar com frequência. O Estudiantes também não é nada de especial, empata mais do que vence, perde muito mais do que empata e vence, também falha em marcar em quase metade dos jogos, só que acaba sofrendo mais gols. Dá para ver aqui que o Estudiantes chama bastante esse jogo para o over. Tá? É um time que faz e cede bastante gol. Quando a gente puxa, então a gente imagina aqui um primeiro tempo mais truncado.
tá? Eu imagino um primeiro tempo mais estudado, mais truncado, com uma possibilidade grande de abrir no segundo tempo por conta disso daqui, ó. O Estudiantes é um time que cresce demais no segundo tempo fora de casa, tá? De 22% de vitória, o time passa para 67%, né? O time passa de mais da metade do primeiro tempo falhando para só falhar e marcar em 11% do segundo tempo. Então, um time que produziu 12 gols, tomou 7. O crescimento do Estudiantes no segundo tempo é considerável e precisa ser levado em conta. Já a queda do Fortaleza também é preocupante. O Fortaleza, que vencia 25% das primeiras etapas, passa a não vencer nenhum segundo tempo. Empatou 88%, então é um time que na maioria das vezes me parece que está querendo proteger uma vantagem. Se a gente puxar aqui contra o Juventude, parece que o time foi pro primeiro tempo, se eu não me engano, pro segundo tempo empatando. Se eu não me engano, o Goiás também ele estava na frente. Então, me parece, além da dificuldade de marcar gol, me parece essa tentativa de proteger a vantagem, né? De novo, olha só, falhou em marcar em 75% das primeiras etapas, no segundo tempo também. Então, tem uma dificuldade grande ofensiva aqui o time do Fortaleza e mantém a qualidade defensiva, ou seja, sofre gol ali em no máximo 37% das segundas etapas, que é mais ou menos o mesmo número do primeiro tempo. O que cai mesmo é o número de vitória, tá? Então é considerável. Por mais que a gente tenha um Fortaleza com dificuldade de marcar e sofrendo menos gols, o Estudiantes parece que vai jogar com um estilo muito agressivo, vai tentar propor jogo, vai tentar fazer trocação e, se tudo correr do jeito que a gente imagina, pode ser um jogo para gols. Uma arma do Estudiantes é a bola aérea. 11 gols de cabeça marcados pelo Estudiantes. Não necessariamente bola parada, tá? Bolas aéreas, assim como foi o Libertad ontem contra o CAP. Time muito forte na bola aérea. Acabou marcando desse jeito. Opa, cadê? Aqui. Uma defesa não tão boa em relação a bolas aéreas também, mas o Fortaleza não tem um ataque tão efetivo nesse fundamento, tá? O Fortaleza sofreu 4 gols de bola parada e 2 gols de cabeça. Dá para dizer que isso daqui combina com esse, né? Dá para dizer que a gente tem aqui um cenário onde o Estudiantes provavelmente vai utilizar da bola aérea para tentar punir o time do Fortaleza. Em relação ao mercado de gols, como eu falei para vocês, o Estudiantes chama muito mais a gente para o mercado de gols do que o Fortaleza. Nenhum jogo do Fortaleza em casa foi over 2,5. 67% dos jogos do Estudiantes foram over 2,5. Mas eu acredito muito num jogo com pelo menos 2 gols aqui, por essa intensidade e essa agressividade dos Estudiantes, mas eu acredito num primeiro tempo talvez mais estudado, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente pode levar em consideração. Olha que legal. Os gols, a distribuição dos gols das duas equipes faz com que a gente acredite que o segundo tempo vai ser mais corrido. Olha só, se a gente puxar aqui a partir dos 51 minutos, 70% dos gols do Estudiantes que ele sofre no segundo tempo a partir dos 50 minutos. Ou seja, a partir dos 50, o Estudiantes sofreu 70% dos gols que sofreu fora de casa. Então é um time que vai para cima de maneira provavelmente desorganizada, né? E é um time que marcou 56%, mais na metade dos gols que o Estudiantes faz é na segunda etapa, então o segundo tempo promete bastante gol. Já o time do Fortaleza, a partir dos 41 minutos, o time já marca também mais da metade dos seus gols, e o que me chamou a atenção foi os últimos 10 minutos. E isso aconteceu, se eu não me engano, contra o Goiás, contra o Juventude, aquele golzinho que ele toma bem no final, para perder ali a liderança do placar. 32% dos gols do Fortaleza foram a partir dos 80 minutos. Isso faz com que você que trabalha over limite, você pode ter uma situação bem interessante aqui no final do jogo, tá? O Estudiantes, ele tem uma dificuldade maior de marcar aqui nos minutos finais, já o Fortaleza tem uma probabilidade maior de marcar e de tomar menos gol no início, tá? O Fortaleza começa a desorganizar realmente a partir do segundo tempo. Tá? Então, por isso que eu acho que o segundo tempo pode ser mais movimentado. Jogadores importantes: Mauro Bozelli, para quem não se lembra do Bozelli, né? Jogador do Corinthians, e o Gleibson Iago Souza Lisboa, conhecido como Pikachu, com 4 gols aqui no Brasileirão.
tá bom? Então, para mim, o que eu pretendo fazer nesse jogo? Primeiro, obviamente, match odds, né? É o meu carro-chefe aqui. Bolas paradas do Estudiantes, mercado de gols no segundo tempo me agrada bastante também, tá? Toma muito cuidado porque o Fortaleza tem falhado bastante no segundo tempo, tem deixado muito a desejar no segundo tempo, por mais que seja um time que contra-ataca bem, e por isso que eu acho que a gente pode ter um jogo mais movimentado no segundo tempo. Fortaleza pode acabar cedendo muitas chances aqui, tá? Para mim é um jogo para gols, para pelo menos 2 gols, e eu não duvido, tá? Não duvido que o segundo tempo acabe punindo mais o Fortaleza e quem sabe até prejudicando o Fortaleza de vencer nesse jogo, tá? Na Sul-Americana, Independente Del Valle e Lanús, odd de 1,66 para o Del Valle, olha só. O Lanús ele foi o primeiro colocado no seu grupo, se eu não estou enganado aqui na Sul-Americana, exatamente, com 3 vitórias em 6 jogos, e o Independente Del Valle desceu da Libertadores. Guarda essa odd aí, tá? 1,66, guarda essa odd que está meio baixo, vamos lá. O time do Del Valle no campeonato local, 3 vitórias em 7 jogos em casa, dificuldade para marcar gols, quase metade dos jogos o time não marca, e pouco ambas marcam aqui, tá? Sai na frente em quase 60% dos jogos. O Lanús não venceu nenhuma partida no seu campeonato, né, na Argentina. Foi o primeiro a marcar em 40. Olha só que interessante. Estou desfocado aqui. O Lanús foi o primeiro a marcar fora de casa em quase metade dos jogos e não conseguiu vencer nenhuma. Isso indica pra gente, além de ser um time que toma bastante gol, indica pra gente um time que não sabe proteger a liderança do placar. Tem muito time por aí que é assim, que não sabe o que faz quando tá na frente, né? Não sabe se protege demais antes do tempo ou se vai pra cima para tentar matar o jogo e acaba cedendo espaço. O que dá pra ver é que o time falha pouquíssimo em marcar, ou seja, ele produz situação de gol, mas é um time que acaba cedendo muito gol também, tá? Então ambas marcam aqui, me parece também uma situação interessante. Vamos ver como é que o Del Valle vai entrar em campo, tá? O time só não sofreu gol em uma situação fora de casa. Quando a gente puxa aqui, ó, a defesa do Del Valle é melhor, bem melhor, por sinal, só que o ataque do Del Valle é muito fraco nos primeiros jogos. O Del Valle cria bem mais chances comparado ao time do Lanús e cede menos chances, tá? Mas no frigir dos ovos, eu ainda acho que o Lanús ainda vai conseguir buscar alguma coisa aqui fora de casa, pelo menos em relação a gols, porque é um time que pouquíssimo falha em marcar e é um time que cede também muita oportunidade. Para o primeiro tempo, a gente consegue ver. A gente tem que dosar aqui porque o Lanús jogou 3 jogos a mais, tá? Por isso que às vezes fica um pouco mais difícil em relação a gols. Mas olha só, o Del Valle marcou 4 gols no primeiro tempo, venceu quase metade deles e não perdeu nenhum. Ponto positivo aqui para o Del Valle. O time não sofreu gol em quase 90% das primeiras etapas. Isso é bom se você está buscando algum fator de back, desde que a gente tenha leitura em campo, óbvio, tá? O Lanús venceu apenas 2 dos 10 jogos que disputou fora. Não sofreu gol em apenas 2 também, então é um time que cede gol. Empata 40% e perde 40%. Tá? Isso é um número bom se você vai buscar alguma coisa em Lei Lanús ou Back Del Valle. Tá? Mas é um time que falhou em marcar em 10 jogos e falhou em marcar em 3. Então, a gente tem que levar em consideração que ele marcou em 7. E isso não é um fator muito bom se você vem para trabalhar em Lei aqui ou Lanús ou um Back Del Valle. Vamos ver a leitura, obviamente, em campo. 11 gols sofridos, 8 gols marcados. É bastante gol marcado. Tá? No segundo tempo, fica bastante turvo. O Del Valle dá uma bela caída. O Lanús cresce um pouquinho em alguns fundamentos. Ele passa a empatar um pouco mais do que perder. Falha muito, mas muito mais em marcar, né? Ficou sem marcar em quase 80% das segundas etapas, mas melhora um pouco na defesa. Um time que sofreu 11 gols no primeiro tempo passa a sofrer 6, mas ainda sofre. Tá? Situações de bola aérea. 6 gols de escanteio, sendo 6 de cabeça, para o time do Lanús. Costuma ser nos times argentinos, a gente acabou de falar dos Estudiantes, costuma ser no time argentino uma arma muito forte, tá? Tanto a finalização de fora da área, quanto as bolas aéreas. Então, vem para ficar de olho nisso. O Del Valle tem 3 gols de cabeça, não necessariamente de escanteio, e sofreu 3. Mas o estilo do Lanús
dependendo de como ele joga em campo, se ele conseguir buscar várias situações de escanteio, vale a pena ficar de olho nisso. Às vezes você está posicionado back Del Valle, em Lei Lanús, você está muito tranquilo, nada está te apavorando, surge um escanteio do nada, você fica ali, pô, será que eu fecho, será que eu não fecho? Geralmente a gente não precisa ter essa dúvida, né? Porque cada método tem as suas características. O meu manda fechar, né? E eu fecharia. Com essa quantidade de gols de escanteio aqui do Lanús, me parece um time bem perigoso. O Lanús tem dificuldade em defender arremates de fora da área. 6 gols tomados nesse fundamento, tá? Vamos lá. O mercado de gols. O Lanús puxa esse jogo para gols. 60% dos jogos do Lanús fora foram over 2,5. Lembrando que o Lanús não venceu nenhum, mas saiu na frente em quase metade. Já o time do Del Valle não tem sido um time muito over. 29% dos jogos apenas, dos 7 jogos que fez em casa, foram over 1,5 e nenhum 2,5. Né? Puxando aqui momentos dos gols, o time do Del Valle costuma tomar os seus gols aqui na segunda etapa. 67% dos gols que o time do Del Valle sofreu foi a partir dos 50 minutos. Tá? Só que o time do Lanús não é um time assim tão agressivo na segunda parte. É bem distribuído, para ser sincero. Tá? O Del Valle, em relação a marcar gols, o primeiro tempo também me parece um pouco mais atrativo. Tudo isso encaminha a gente para ficar de olho numa possibilidade de Lei Lanús. Tá? Mas como é um time que tem um ataque melhor e uma defesa pior, por mais que a gente seja atraído para trabalhar Lei Lanús ou back Del Valle, porque o Del Valle me parece um time, por mais que tenha uma defesa um pouco pior, me parece um time um pouco mais coerente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as bolas aéreas do Lanús e o quanto o Lanús está se expondo. Não adianta jogar recuado, mas está tendo vários contra-ataques. Aí é complicado para a gente trabalhar no match odds. O Del Valle ele tinha um estilo de jogo há 1 ano e meio, 2 anos atrás, muito peculiar. Me parecia muito os times da Bundesliga 2, porque jogou no grupo do Flamengo, se eu não me engano, numa Libertadores, depois jogou no grupo do Galo esse ano, né? É um estilo de time que usa muito goleiro, né? Que traz o goleiro quase como um líbero, que roda bastante a bola, chama o time para cima para poder contra-atacar. Era assim, e era um time que produzia muito gol. Não sei se está jogando assim ainda, porque eu não tenho acompanhado. Se for desse jeito, acaba sendo perigoso, porque ao chamar o adversário para cima e ao se fazer, né? Se deixar ser atacado, você acaba cedendo espaço também e pode cometer um erro ali. Então, se mudou o estilo, a gente pode ter um jogo um pouco mais tendendo para o Lei Lanús. Se não, um jogo um pouco mais para gols. O que não dá para não marcar aqui é mercado de gols. Para mim, o Lanús vai acabar tentando se explorar um pouco mais, sair para o jogo um pouco mais. Mas o meu mercado principal aqui é o Lei para a equipe em campo e a bola parada do Lanús nos escanteios pode ser também um caminho. Tá? O que vai me fazer trabalhar em gols nesse jogo ou não é como o Del Valle joga. Se for um time mais coerente, propondo o jogo sem se expor tanto, o match odds é o melhor caminho. Se for um time que explora com o goleiro essa coisa de chamar o adversário para cima, aí a gente tem um cenário mais para gols. Universidade Católica e São Paulo. Católica ficou no grupo do Flamengo, Sporting Cristal e Tajeres, se eu não estou enganado. Tá? O São Paulo foi líder do seu grupo na Sul-Americana, 5 vitórias e 1 empate, se eu não estou enganado. Foi assim, uma campanha muito tranquila do São Paulo, porque o São Paulo ficou num grupo muito acessível. Né? Se a gente buscar aqui, o São Paulo pegou o Everton, que não é esse Everton aqui, é o Everton de Vinha, tá vendo? O Ayacucho e o Jorge Wilstermann. Né? O Jorge Wilstermann não venceu nenhuma, o Ayacucho venceu uma e o Everton de Vinha venceu 3. Ou seja, o São Paulo marcou 12 gols e sofreu 3. Né? Então, a situação do São Paulo, a gente não pode olhar e falar assim, o São Paulo vai passar o carro no Católica. Por quê? O Católica tem sim as suas dificuldades, mas tem um time muito aguerrido. A torcida apoia o tempo todo, o time é bom de bola aérea, não necessariamente de bola parada, de cruzamento na área. O Flamengo acabou vencendo, mas sofreu 2 gols do Católica. O Católica dentro de casa na Libertadores, ele tomou gol de todo mundo, tomou gol do Tajeres, tomou gol do Cristal, do Cristal, hein? E tomou gol do Flamengo, 2. Então, me parece um time com uma dificuldade defensiva. Mas vamos trazer essas odds aqui para
para análise. Eu peguei a logo errada aqui do Católica. Essa Católica aqui é a Católica do Chile. Espera aí que eu vou arrumar isso aqui agora, porque eu sou um cara perfeccionista. Eu vou arrumar isso agora. Católica. Aqui, ó. CD Católica. Exatamente. Eu sou um cara perfeccionista. Eu falo pra vocês que eu sou mesmo. Vocês não estão vendo aí não, mas eu tô alterando aqui no nosso PDF de apoio. O Católica é esse aqui. E agora eu tenho que achar aqui o nosso Universidade Católica é do Equador, eu acho, né? Católica do Equador. Tá aqui, ó. Essa daqui. Aí. Deixa eu ver se mudou agora. Ah, show. Pronto. Muda nada? Muda nada. Mas eu sou um cara chato. Eu tenho esse problema. Sou perfeccionista demais. Então vamos lá. 5 vitórias do Católica dentro de casa no campeonato chileno. Tá? Não é pouca coisa. O campeonato lá é difícil. 63% de vitórias, primeiro a marcar em 75% das vezes. Jogos sem sofrer gol, quase 40%, falhou em marcar em 25% deles. Me parece um time ok, né? O São Paulo, quando a gente olha para o São Paulo, com esse número de vitória tão baixo no Brasileirão, a gente não pode esquecer, eu sou trade. Então, eu não estou nem aí se o São Paulo toma empate no final. O que eu gosto do São Paulo é o primeiro tempo. O São Paulo geralmente é um time que propõe jogo, tem mais posse, mais agressivo, joga com as linhas altas. Só que em algum momento do jogo, se você é São Paulino, você deve ter percebido, em algum momento do jogo fora de casa o São Paulo apaga. E aí começa a recuar, chama o time para cima e o São Paulo acaba tomando um empate. E isso aqui é fácil de ver. Em quase 60% dos jogos do São Paulo fora, o time sai na frente. Quase 60%. Só que ele não conseguiu vencer nenhuma. Em todas as situações que ele saiu na frente, ele tomou um empate. É absurdo isso. Então, óbvio que são competições diferentes, mas o São Paulo também não vai pegar aquele grupo fácil da Sul-Americana. Agora é o Católica. Hoje, talvez o Católica não ponha tanto medo como era antes, aquele Católica. Mas mesmo assim me parece um time coerente no seu campeonato. Situações, o São Paulo falhou em marcar muito pouco fora, sofreu gol em todos os jogos, ou seja, defesa ruim, ataque bom, e o ambas marcam nos jogos do São Paulo, geralmente encaixa, tá? A defesa do Católica é um pouco melhor, o ataque é um pouco melhor, as chances criadas pelo São Paulo um pouquinho maior, só que o São Paulo também cede mais oportunidade. O primeiro tempo das duas equipes é muito parelho. Tá? O São Paulo vence quase 50%, o Católica vence 50%, o São Paulo empata um pouquinho a mais e os dois times perdem muito pouco. A diferença é que o Católica não sofreu gol em 88% dos primeiros tempos e o São Paulo em 71%. Tá? Então a gente tem aqui uma tendência do Católica jogando bem no primeiro tempo, porém, para quem lembra, o São Paulo também joga muito bem no primeiro tempo. Então me parece um jogo muito estudado, muito truncado. Tá? Quando a gente vem para a segunda etapa, olha isso daqui. Os dois times têm uma queda absurda. Só que, mesmo caindo, o time do Católica ainda fica um pouco melhor. O time falha em marcar, sim, mas ele perde um pouco menos. Aqui, o São Paulo perdeu 71% dos segundos tempos. O Católica perdeu metade. É muito ainda, mas mesmo assim ainda é um pouco melhor. O time sofreu e marcou 5 gols. E o São Paulo sofreu 7 gols, ou seja, o São Paulo fez 7 jogos fora e sofreu 7 gols, tá? E marcou apenas 2. Então, se tem um tempo para essas coisas começarem a acontecer, para os espaços aparecerem, desorganização e gols, talvez seja a segunda etapa, tá? Porque os dois times jogam muito bem no primeiro tempo. Mas isso daí a gente só vai conseguir comprovar na leitura. Fator importante. A bola aérea cruzada do Católica é boa, mas quem finaliza e faz mais gols é o São Paulo.
São Paulo tem 7 gols de cabeça na competição, isso é muito, tá? Só que a defesa do São Paulo é pior nesse quesito comparado à defesa do Católica. Mas mesmo assim, dá pra gente usar isso como informação. O time do Católica sofreu 5 gols de fora da área, mas o São Paulo só marcou 1. Então, acaba não sendo uma arma tão grande assim. O São Paulo puxa esse jogo para um over, né? Principalmente o over 1,5. O time do Católica também, mas não com tanta frequência, tá? Se a gente pegar primeiro e segundo tempo, em 63% das vezes, a gente teve um gol no primeiro tempo, nos jogos do Católica em casa, e 71% das vezes um gol nos jogos do São Paulo fora. Mas o número vai caindo, né? Já no segundo tempo parece melhor. Todos os segundos tempos do São Paulo tem gol, em 88% dos jogos do Católica no segundo tempo tem gol. Vamos puxar aqui os momentos dos gols. O São Paulo, como a gente já sabe, já deu para notar, é um time que sofre muito mais gol na segunda etapa. 67% dos jogos do São Paulo ele sofre mais gols no primeiro tempo, né? E obviamente é um time que tende a marcar um pouco mais na primeira etapa, quase 60% dos jogos, tá? Então o São Paulo é literalmente 1 no primeiro tempo e 1 no segundo, mas isso óbvio a gente só vai conseguir comparar e comprovar na leitura. Já o time do Católica é bem distribuído, só que o time acaba sofrendo um pouquinho mais de gol também no segundo tempo, quase 50%, o que comprova um pouco a minha tese de que esse jogo pode abrir bastante na segunda etapa, tá? Os artilheiros do São Paulo a gente já sabe, o Caleri, né, e o Lucian, e pro lado do Católica tem o Zampedri e o Leiva. Tem um jogador que tá no Católica, que é o Orellana, se eu não estou enganado. Orellana. Jogador. Fabian Orellana. Jogador do Clube Deportivo Universidade Católica. Exatamente. Esse jogador, ele foi especial para mim porque eu trabalhei muito ele na Espanha. O Orellana fez vários gols nessas competições, nesses times maiores, assim, Real Madrid, Barcelona, quando eu jogava pelo Eibar. Tinha um conjunto de jogadores do Eibar ali, teve uma fase que o Eibar jogava bola demais e o Orellana era um desses jogadores. Não é espetacular, mas é um jogador muito batalhador, é meio baixinho e vai para cima mesmo, tá? Então toma cuidado, se ele for jogar, pode ser interessante ficar de olho nisso, tá bom? Vamos lá. Vou ficar de olho no match odds do São Paulo, também não vou fugir disso. Bolas paradas no jogo do São Paulo, tá? Bolas aéreas principalmente. E mercado de gols eu quero só no segundo tempo. Principalmente se o São Paulo começar a dar aquele apagão que ele costuma dar, tá bom? Vamos fechar as competições sul-americanas com Olímpia e Atlético Goianiense, 2,15 a odd do Olímpia. O Olímpia dentro de casa tem 6 vitórias em 11 jogos, saiu na frente em 64% das vezes e falhou em marcar muito pouco, tá? Então tem um ataque bem melhor aqui. Já como defesa, o Atlético Goianiense, por mais que tenha saído bastante na frente também e falha pouco em marcar, é um time que está com dificuldade de vencer no Brasileirão fora de casa e tem uma média de quase 2 gols sofridos, óbvio. A gente tem que considerar que o Goianiense pegou aquele jogo contra o Palmeiras estava possuído aquele jogo e virou o jogo ainda no primeiro tempo, né? O time do Olímpia cria muito mais chances de gol, chances claras, e o time do Goianiense cede muito mais chances. Só que quando a gente puxa para o primeiro tempo, a gente tem um jogo mais truncado, né? Porque o Goianiense ou ele vence ou ele perde. Dificilmente ele empata. Na verdade, aqui no primeiro tempo, nenhuma vez ele empatou. Então é um time que vai para cima, é um time que produz gols. 9 gols marcados pelo Olímpia, 5 pelo Goianiense, 9 sofridos pelo Goianiense e 4 pelo Olímpia. Me parece um jogo movimentado para gols no primeiro tempo, mas a gente vai comprovar isso daí, tá? O Olímpia perdeu muito pouco as primeiras etapas e tem uma defesa obviamente mais sólida. No segundo tempo, a gente tem um crescimento um pouco maior assim, do Olímpia em relação à derrota. O time perde um pouco menos, né? Não, me confundi. O time perde um pouco menos, não. O time perde um pouco... Não é tanta subida, mas ele perde um pouco mais, de 18 para 36, é um crescimento até grande. Só que o time passa a perder, a não vencer um pouco mais.
Marca mais gols, sofre mais... Na verdade, sofre muito mais gols aqui o Olímpia no segundo tempo. É uma queda de desempenho ou uma desorganização defensiva considerável, né? Mais da metade dos gols ele acaba tomando. E o time do Goianiense mantém um nível de derrota parecido, 57 e 56, só que passa a vencer um pouco menos, tá? Então, de 9 passa a tomar 4 gols, marcou 5, agora toma 2. Enfim, me parece um jogo mais movimentado na primeira etapa, tá? Fator de preocupação do Goianiense é os gols de cabeça, né? A defesa de bola aérea. O time do Olímpia, ele costuma ser, para quem já acompanhou Libertadores do Olímpia, até Sul-Americana, o Olímpia ele costuma ter uma tendência muito forte no final, se ele estiver precisando do gol, de alçar a bola na área. Encurrala o adversário e alça a bola na área. É bem comum. E sabendo que o Goianiense tem uma dificuldade em defender esses lances, por mais que a gente não tenha um número tão grande de gols assim do Olímpia, esse pode ser um fator decisivo, tá? Olha só, a gente tem uma tendência de gols forte nesse jogo, tá? O over 2,5, o Goianiense não puxa tanto, mas o 1,5 é bem interessante, então uma tendência de pelo menos 2 gols aqui. E o primeiro tempo me parece ser um pouquinho mais movimentado, muito por conta do Goianiense, né? Que em quase 50% das primeiras etapas teve 2 gols, né? E o time do Olímpia um pouco menos. O Olímpia cresce em relação a gols no segundo tempo, mas o Goianiense puxa muito esse jogo para over no primeiro. Mas vamos dar uma olhada aqui nos momentos dos gols. Olha só. No primeiro tempo, o time do... esses dos 41 e 50 dá para usar também, né? 74... Não vou usar, senão vai ficar muito puxado. 42% dos gols do Goianiense é sofrido, que eles sofrem, é no primeiro tempo. Os gols marcados pelo Goianiense, apenas 26. Então isso não vai muito de acordo com o que eu estava esperando de gols no primeiro tempo. No segundo tempo, agora sim, 58% dos gols sofridos pelo Goianiense são no segundo tempo e 76% dos gols marcados pelo Goianiense são na segunda etapa, ou próximo ali, né, finalzinho do primeiro indo para o segundo tempo. Já o time do Olímpia, mais ou menos parecido, 67% dos gols marcados na segunda parte e 73% dos gols sofridos no segundo tempo. Então já muda completamente a minha percepção. Eu achei que esse jogo talvez seria um jogo mais inclinado para gols no primeiro tempo, pelo fato do Goianiense ter marcado no Brasileirão no primeiro tempo, às vezes até 2 vezes. Mas esse jogo já me chama mais para gols agora no segundo tempo, na segunda etapa. O que pode prejudicar a nossa ideia aqui? É um jogo de mata-mata. Isso vale para todos os jogos que eu falei. Então no primeiro jogo a gente pode ter uma tendência de ser um jogo um pouco mais estudado, né? E quando a gente tem um time da casa vencendo, costuma ser melhor para contra-ataque. Pressão da torcida empurrando, o time quer resolver. Quando é o time visitante, por exemplo, um Goianiense, né, que já está numas oitavas de final, se você vê um Goianiense vencendo por 1-0, talvez ele não se exponha tanto. Né? Então, se quer trabalhar o mercado de gols, talvez o melhor cenário seja o Olímpia na frente. Vamos lá, mais uma vez aqui, um lei para a equipe em campo. No mercado de gols, eu só vou me atentar no segundo tempo se estiver dando leitura, tá? E as bolas paradas, lembrem-se, se o Olímpia estiver precisando de gol, se o Goianiense estiver recuado, geralmente essa bola do Olímpia vai encaixar se o Goianiense estiver recuado. E para ele recuar tanto assim, seria por conta de uma situação de estar com vantagem no placar. Eu consigo ver esse cenário, não sei você. O Goianiense recuado na área ali. E se o Olímpia quiser ficar chuveirando na área, essa bola aérea, essa defesa de bola aérea do Goianiense, que é ruim, pode acabar sofrendo sim, tá? Vamos falar de Copa do Brasil para a gente fechar então. América Mineiro e Botafogo, 2 equipes que precisam muito do cascalho da Copa do Brasil, principalmente o Botafogo. O Botafogo é o novo rico, mas, cara, o Botafogo se tornando uma SAF, o Botafogo tem que dar resultado, e nada melhor do que passar na Copa do Brasil para gerar receita, tá? Odd de 2 do América e de 4 do Botafogo. Vamos ver um pouco mais a fundo isso daqui. O América venceu 3 jogos em casa dos 6 e saiu na frente em quase 70% deles. O Botafogo venceu 3 jogos fora de casa, também estou usando aqui o cenário do Brasileirão, tá? Só que ele saiu na frente com menos frequência, tá?
O time do Botafogo sofre gol com frequência, o time do América também, e o time do Botafogo falha em marcar um pouquinho menos do que o América. Me parece uma tendência, se fosse um jogo de Brasileirão, de ser um jogo de ambas marcam, mas como é Copa do Brasil, aí é um pouco mais estudado, né? Os dois ataques são muito parecidos, a defesa do América é um pouco melhor, os dois times criam chances com frequência, chances claras de gol esperado, só que o Botafogo cede mais a oportunidade clara. No primeiro tempo, o primeiro tempo do Botafogo é simplesmente horroroso. Tá? Isso precisa ser levado em consideração. O Botafogo não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa, empatou 43% e perdeu 57%. O time falhou em marcar em 71% das primeiras etapas e não sofreu gol apenas em 29%. Então me parece um primeiro tempo mais do América. Tá? Me parece um primeiro tempo mais do América. Só que o América venceu apenas 33%, empatou 50% e perdeu 17%. Realmente, por mais que não tenha vencido tanto, me parece um primeiro tempo mais chegado ali para o lado do América. Tá? Com todo respeito ao Botafogo. Quando a gente vem para o segundo tempo, olha isso. O Botafogo ele estufa o peito. O Botafogo ele sai de 0 vitórias no primeiro tempo e passa a vencer quase 60, empata menos, perde menos, falha em marcar muito menos e acaba protegendo mais a sua defesa, tomando muito menos gols. O América também cresce no número de vitória, reduz o número de empate, aumenta um pouquinho o número de derrota, mas acaba sofrendo mais gols, mas também, né, mantém uma média boa de gols marcados. Então me parece ser um segundo tempo talvez até um pouco mais corrido. Os dois times, e eu já havia falado isso para vocês nos outros planejamentos, os dois times são muito bons de bola aérea. O Botafogo tem 5 gols marcados de cabeça, 3 de escanteio, e o América tem 5 gols de cabeça, 3 de escanteio. Mas na defesa, o time do América é pior. São 7 gols marcados de cabeça. Então isso daqui é o nosso glorioso, com perdão da piada, arma do Botafogo aqui nesse jogo. Eu ia falar nosso glorioso match de Tinder, né? Que é a boa bola aérea do Botafogo com a má defesa aérea do América. 7 gols de cabeça e 4 escanteios. Isso pode ser, sim, um fator do Botafogo tirar proveito, mas o primeiro tempo do Botafogo, se o Botafogo for para se defender, tentar proteger a vantagem, pode ser um jogo de lei Botafogo aqui no primeiro tempo, tá? Vamos lá. Cenário de gols aqui. Na verdade, para a Copa do Brasil é muito complicado a gente imaginar um jogo muito aberto, um jogo muito over. Mas o Botafogo chama mais esse jogo para um over 2,5, o América bem menos. Tá? Como os dois times precisam de grana, passar na Copa do Brasil é muito importante. O América não vive uma fase no Brasileirão, um dos piores times. Eu acho que pode ser aquele jogo para, se um time abrir o placar, sentar no resultado. Tá? Mas o América, eu vejo o América com poderio de contra-ataque um pouquinho melhor. Tá? Momentos dos gols. O América não sofre gol com frequência nos primeiros minutos. Né? O América sofreu aqui no primeiro tempo 18% de gols só. Já o Botafogo sofre com frequência. Quase metade dos gols sofridos pelo Botafogo são no primeiro tempo. E o Botafogo só marcou 13%. Ou seja, comprova que se tudo estiver acontecendo do jeito que a gente espera dentro do campo, a gente pode ter um lei Botafogo no primeiro tempo. Usa a leitura de jogo, tá? Não vai pela estatística não, porque isso aqui é só uma base, tá bom? Já o América marca quase 50% dos gols aqui no primeiro tempo, né? Mas na segunda etapa cai bastante, ó. Se a gente puxar aqui, quase 80% dos gols sofridos do América são no segundo tempo. Então, se você quer trabalhar no match odds, talvez seja um cenário mais seguro buscar o primeiro tempo e o segundo tempo ser mais inclinado até para gols. Mas é claro, leva em consideração que a Libertadores é show de bola, a Sul-Americana também, mas a Copa do Brasil paga pra caramba. Então, se o América tiver que proteger a vantagem, ou se o Botafogo abrir o placar fora de casa e tiver que proteger a vantagem, talvez esse jogo encaminhe muito mais para um jogo under, tá? Mas se você puder, fica de olho nas bolas aéreas dos dois times, mas principalmente a do Botafogo, porque o América defende um pouco pior, tá bom? É isso, meus amigos. Eu não vou falar de Liga Chinesa, porque tá muito complicado, os times mudaram muito lá, tá muito mais voltado para gols do que match odds, tá? Isso porque eu ia fazer um vídeo curto, né? Enfim, como sempre, né? Enfim, tô bem planejado, tá? O que eu ia fazer nesse jogo que eu não marquei? Vamos lá, bola aérea do Botafogo, tá?
Considere bola aérea bola parada. Mercado de gols não venha para trabalhar mercado de gols na Copa do Brasil. E leia a pior equipe em campo. Se o Botafogo confirmar para mim, estarei leia eles no primeiro tempo, desde que eu tenha leitura, obviamente. Beleza? Eu fico por aqui, é sempre um prazer. Faz o simples, não inventa a moda como sempre. Se você puder, se inscrever nesse humilde canal e deixar o teu like no vídeo. A gente se vê na próxima. 45 minutos, Theo Borges. Ô, Theo Borges.